Receber um diagnóstico de câncer muda muita coisa. De uma hora para outra, surgem exames, consultas, tratamentos, decisões importantes e, junto com tudo isso, dúvidas, medos, inseguranças que nem sempre aparecem nos prontuários ou nos resultados dos exames. Nesse momento, além da equipe médica, existe um profissional que passa a fazer parte da rotina do paciente de forma muito próxima. É quem orienta, acolhe, esclarece dúvidas, ajuda a lidar com os efeitos do tratamento, acompanha cada etapa de cuidado e muitas vezes se torna um dos principais pontos de apoio para pacientes e familiares. Estamos falando da enfermagem oncológica. Mas afinal, o que faz o enfermeiro oncológico? Qual é o seu papel dentro da jornada de tratamento? Como esse profissional contribui para a segurança do paciente, para a humanização do cuidado e para a construção de uma experiência mais acolhedora durante um momento tão desafiador? Eu sou Johnny Mota e este é o Aqui por Você, um espaço onde conectamos histórias, ciências e informação de qualidade para falar sobre saúde de forma acessível e também humana. E para conversar sobre tudo isso, eu recebo hoje aqui no estúdio a Adriele Galdino, que é enfermeira oncológica e também integrante da equipe interdisciplinar do IOP. Vamos falar um pouquinho sobre os bastidores do cuidado, os desafios da profissão e a importância da enfermagem na vida de quem enfrenta o câncer. Adriele, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você aqui hoje. Obrigada, Johnny. Estou muito grata pelo convite. Vai ser uma honra falar sobre a minha profissão, né? Que a gente exerce com tanta excelência, cuidado, humanização. Maravilha, e já dá para ver o brilho nos olhos quando você fala da enfermagem oncológica, né? E para a gente começar, Adriele, o que é exatamente aí a enfermagem oncológica? Pois a enfermagem oncológica, ela é um cuidado profundo e ele é humanizado. Então, a gente precisa garantir um cuidado integral, precisa garantir a segurança do paciente, a gente precisa, que esse paciente tenha todas as orientações adequadas para que a gente consiga seguir com um tratamento devido, que ele entenda. Então, é um cuidado especializado mesmo. Perfeito. Assim como existem outras profissões, a gente sabe que as especialidades definem muito o caminho das pessoas, né? E qual que é a diferença entre a enfermagem oncológica e outras especialidades na enfermagem, efetivamente falando? A enfermagem oncológica, quando a gente olha para outras especialidades, é esse cuidado, porque quando a gente, por exemplo, vou dar um exemplo da emergência, né? O paciente, ele chega, tem que ser algo muito imediato e resolutivo. Perfeito. Quando a gente olha para a enfermagem oncológica, a gente tem um tratamento que ele pode durar meses e anos. Então, ele é diferenciado exatamente por esse tempo que esse paciente passa com a gente e a gente precisa construir esse vínculo e, para além disso, ele é muito técnico. Então, a gente precisa garantir várias barreiras. Tanto é que os medicamentos hoje, né, é considerado potencialmente perigoso. Então, se a gente olha para um medicamento quimioterápico, ele tem um risco. Então, a gente precisa ter um conhecimento científico para que quando ele chegue lá na ponta, a gente garanta que aquela dose, né, do seu João seja literalmente a que o médico indicou, de acordo com o peso que ele vem apresentando no dia. Legal. Então, a gente precisa ter um conhecimento literalmente, né, aprofundado, técnico e científico para que a gente consiga permear todas as etapas do tratamento do paciente. Então é por isso que a gente fala de jornada do paciente, porque eu imagino aqui, né, de alguém que não conhece efetivamente a área, de que para outras especialidades possivelmente não há uma jornada, né? É literal, vamos pensar num novelo de fio, né? Quando a gente tem um novelo de fio, a gente tem a ponta do fio e a gente vai desenrolando esse novelo conforme a gente vai fazendo tricô, crochê. E quando esse paciente chega, ele é o nosso início. E quando ele chega com o diagnóstico, né, do câncer, a enfermagem já atua nesse momento. Olha só. Então, acolhe, orienta, né? Vai para a etapa da infusão preciso garantir que eu tenha, né, os medicamentos adequados, preciso fazer as orientações adequadas, não só para o paciente, mas também para o familiar. Então, e nesse mesmo momento eu preciso, né, garantir que a minha fala seja adequada tecnicamente, né, mas também
no linguajar do paciente para que ele entenda todo esse processo que ele vai passar durante esse tempo, que seja meses, né, anos durante seu tratamento. Que interessante. Então, assim, neste caso da enfermagem oncológica, não é só executar procedimento, né? Existe algo a mais ali que vocês executam no dia a dia de vocês, né? Exatamente. Imagino que seja muita coisa, inclusive. É muita coisa. Quando a gente para, né, para refletir e pensar, a gente parece que a pontinha que aparece é isso daqui, que é eu instalar um soro, puncionar uma veia. Mas não, vai para além disso. Então, antes disso, eu tenho a enfermagem conferindo prescrição, né, fazendo contato com o paciente, validando o exame. Quando esse paciente chega para essa infusão, eu preciso garantir, então, fazer lá uma checagem, se esse peso que o paciente vem apresentando no dia está de acordo com o que está na prescrição. Então, eu tenho uma cadeia de segurança que antecede. Então, parece que o fazer ali, né, eu estar puncionando o paciente é somente aquilo. Mas não, eu preciso ter um conhecimento literalmente técnico, né, para que eu consiga garantir. Esse conhecimento é o que vai, de novo, garantir a segurança do paciente. E não menos importante, eu preciso ser humano, né? Então, eu preciso estar equilibrando esse pratinho no sentido de que, eu tenho todas as etapas técnicas para cumprir, né? Tem um familiar junto e eu preciso ser humano, estar presente, ter escuta, ser empático, para que eu deixe os meus anseios, os meus julgamentos e esteja ali para o paciente, né? Então, vai para o além do fazer, né? Inclusive, é com esse olhar, né, que não é só multi, mas também interdisciplinar, que inclusive a gente estava discutindo isso aqui logo antes de iniciar esse episódio, mas por quê? Com esse olhar eu consigo evitar complicações no próprio tratamento do paciente, né? Perfeito, Johnny. E essa sensação, né? Eu sempre penso que a gente é o guarda-chuva. Então, o paciente chega, a gente abraça e esse guarda-chuva tá ali protegendo. A enfermagem tá nessa ponta pensando que após ele fazer uma aplicação, eu preciso fazer esse contato para entender como que ele passou no dia seguinte. Eu preciso, né, orientar caso ele tenha alguma, né, questão com o medicamento. Eu preciso sinalizar a farmácia para que a farmácia, né, faça esse contato e dê as devidas orientações. Eu preciso sinalizar a nutrição que, a gente atendeu o seu João, olha, relatou a inapetência, falou que não tá tão legal, o intestino tá assim, preciso buscar a nutrição. Então, a gente vai envolvendo, é um polvo mesmo que vai puxando as equipes para que ela consiga acompanhar esse paciente. Então, por isso que nesse momento a gente precisa estar muito atento, né? A consulta de enfermagem, ela é assim o nosso foco total. Então, a gente precisa estar presente, porque nessa consulta de enfermagem, o paciente vai trazer todos os relatos que foi da semana que ele, né, que antecedeu após a aplicação, o que ele sentiu, como que foi, quais foram os anseios, como que foi ajuste em questão alimentação, medicação, até a parte mental mesmo. Então, a gente precisa estar muito atento para que a gente busque as profissões. Para sinalizar um médico, por exemplo, doutor, olha, ela tá relatando que ela tá com uma sensibilidade nas mãos, né? E assim, a gente trazendo a equipe perto e a gente ali cuidando, assistindo, pegando no colo. Muito legal. Então, eu posso entender que a enfermagem oncológica, ela tá no meio de um centro ali, um olhar muito voltado para o paciente, e vocês vão conectando outras pessoas, outros profissionais, outras especialidades durante toda essa jornada do paciente, né? Isso. Perfeito, Johnny. E sabe, quando a gente fala em enfermagem oncológica, é isso que acho que me trouxe muito para a oncologia. Porque quando a gente olha para as outras especialidades, é como eu falei, é esse imediato, esse resolutivo. E a oncologia, a gente, além desse vínculo que a gente, né, fortalece com o paciente, a gente tem esse olhar muito técnico, científico, que a gente precisa saber. E a gente também tem essa parte humana. E nessa humana, a gente tem as inter-relações. Que legal. Que a gente vai buscando. Então, a gente precisa saber como que a farmácia atua, como a nutrição atua, como a psicologia atua, porque é naquele momento de escuta que, de repente, o paciente traz alguma fala e a gente,
aqui tem algo. Uhum. E aí eu vou sinalizar a equipe. Olha, a gente tá com uma situação assim. Então, a gente vai buscando. Então, durante toda essa jornada desse tratamento, seja o paciente vai fazer um tratamento durante 6 meses, 3 meses, 1 ano, a gente precisa estar a todo momento atento para que a gente vá buscando as equipes e fazendo essas ligações, porque aí, assim, a gente vai ter essa efetividade no tratamento. Que é um olhar bastante integrativo do paciente, né? Não é só olhar a doença do paciente, que muitas das vezes a gente já até discutiu esse assunto aqui no podcast, né? A gente não está olhando só a doença, nós estamos olhando a pessoa, né, que está por detrás de toda essa situação, né? Perfeito. Isso eu gosto muito, desse olhar integral. A gente não... Eu sempre falo, né, e até comento com os colegas, que o paciente, por mais que a gente trate o mesmo diagnóstico, né, então se a gente for olhar indicador, a gente sabe o que a gente trata mais, por exemplo, na instituição, no IOP hoje. Perfeito. Mas esse paciente, ele sempre vai ser único. Ele vai vir, né, por exemplo, com um câncer de mama, vai ter a Dona Maria, vai ter a Dona Teresa, mas eles são únicos, porque a Dona Teresa é composta por, né, mãe, pai. A Teresa, a Maria, pode ser que não tenha essa constituição familiar, né? Então, eles sempre vão ser únicos. E quando a gente olha no contexto como um todo. A gente não cuida só ali do rostinho deles, né? Então, a gente olha para esse todo para poder conectar, né, a equipe em si, para que a gente tenha esse cuidado integral. E aí fica a pergunta, né? Foi isso que te motivou a ir para oncologia? Porque, sem dúvida nenhuma, o brilho nos seus olhos, eles são muito evidentes, né? Mas é uma área complexa também, né? E o que foi as motivações aí? Com certeza. Esse cuidado integral, e além de ser, né? Porque eu lembro muito no começo, quando eu entrei para oncologia, foi algo que... Eu entrei, eu não tinha experiência, me deram a oportunidade, eu lembro que eu fiz 2 testes, e aí me contrataram. E eu falei, tá aí, eu quero ser boa nisso, eu quero conhecer protocolos, eu quero, né, entender. Eu fui, busquei, né, especialização, então hoje a gente tem pós-graduação, né, temos as residências, e eu busquei esse conhecimento, porque eu sabia que eu queria ser muito boa nisso. E aí eu sabia que eu conseguia ser humana, né, enfermeira, então para mim, a enfermagem é isso, é eu olhar no olho, é eu sentir, é olhar para aquela pessoa e entender esse sentimento que ela vem. Porque antes dessa doença, ela vem com essa angústia, com esse medo, com esse anseio. Quem vai me cuidar, quem vai me tratar. Então, é o todo, sabe? Não é eu só olhar no olho do Johnny, é olhar no olho do Johnny, saber o que ele tá, como que ele tá, né, se comportando naquele momento, como que ele tá reagindo. E ali a gente vai construindo o vínculo, a gente vai chegando em uma emoção, que através dessa emoção eu consigo praticar o meu cuidado. Que aí vem a alta complexidade da oncologia. Porque além, né, isso do humano, eu consigo executar, né, com excelência o meu cuidado, porque aí é um conhecimento que não é algo fácil, você entender de protocolos, você entender as toxicidades, como que você tem que agir, né, em determinado protocolo, o que você tem que estar atento de orientação, porque vamos pensar que um paciente iniciou um tratamento oncológico e ele vai diminuir todas as células de defesa dele. Perfeito. E imagina ele entender que ele vai ter que, né, organizar essa questão do convívio social, que, né, dada determinada temperatura, ele vai precisar ficar atento, porque se isso aparecer, vai procurar um pronto atendimento, mas aí ao mesmo tempo eu preciso ter um certo zelo para não assustá-lo, né? Sim. Então, e aí é onde você fala, poxa, eu consigo ser humana e eu consigo ser muito técnica, porque isso é um detalhe, é algo que se a gente for olhar pra gente que estuda, é algo simples, é óbvio pra gente, mas para aquela pessoa que tá chegando com seus medos, com as suas angústias, seus anseios, não é algo tão simples, é assustador. Como assim? Você tá me falando que as minhas células vão baixar e eu posso ter febre, e o que eu tenho que fazer em casa, né? E para além disso, não é só essa orientação que vai fazer diferença em casa, é esse apoio que a gente também dá quando ele está em domicílio, porque a todo momento, quando o paciente nos sinaliza,
em qualquer mensagem ali, né, pelo telefone, a gente tá orientando, a gente tá sinalizando, tá apoiando. É aquela coisa, eu tô aqui, segura na minha mão, a gente tá junto. É uma importante missão de vida, né? E você falou logo antes sobre esse início dessa jornada do paciente, né? Quais são as principais dúvidas que eles trazem? Já falei isso aqui em vários episódios, eu fico pensando na notícia de receber um diagnóstico de câncer. Não deve ser algo fácil. Mas vocês estão ali no início dessa jornada, né? E o que vocês percebem de dúvidas? Como que é esse início, assim, desse olhar da enfermagem para esse tratamento, para esse paciente que acabou de receber uma notícia como essa? Eles vêm, né, com algumas perguntas que, né, eu acompanho o podcast, a questão da queda do cabelo, meu cabelo vai cair, né? Eu vou sentir enjoo, né? Como que eu devo proceder? O que eu faço? Então, esse é o momento que a gente precisa literalmente estar muito atento para ouvir, né? Para conseguir orientar, porque aí esse é o nosso papel, é orientativo. Que muitas vezes são coisas complexas, né, Adriele? Exatamente, e aí a gente pensar que eu preciso orientar, mas eu também não posso assustar. Sim. E aí eu preciso dosar isso, o que vai ser natural, porque é decorrente desse tratamento, e o que vai ser, olha, isso você precisa ficar em alerta, então nos contate. Mas, né, quando a gente olha e escuta as dúvidas que vêm, meu cabelo vai cair, né? Eu vou ter enjoo. E a gente não pode julgar ou diminuir isso, né? Porque, veja, só ele sabe o que é receber esse diagnóstico e, de repente, minha vida vai mudar. O que você tem para me dizer? O que você consegue me ajudar? Então, muitas vezes, com pequenos ajustes, o olhar, né, pegar a cadeirinha, sentar ali, colocar de igual para igual, olha, eu estou aqui, eu estou lhe ouvindo, eu estarei junto durante esse processo, né, durante toda a sua etapa, para que, né, isso ocorra, né, da melhor maneira possível, que a gente consiga diminuir os efeitos colaterais, que a gente consiga alternativas, e de repente, se a gente perceber que aquilo é um sofrimento muito grande, equipe. Então, é nesse momento que a gente age como equipe. Psicologia, nutrição, farmácia, né? Então, eu falo, a gente é a liga do bolo, né? É o fermento que faz crescer para que a gente consiga, né, ter um sucesso nesse tratamento. Que interessante. Eu acho que a sua fala, ela me traz à mente, né, a palavra cuidado, né? É basicamente isso, é cuidar das pessoas, e muitas das vezes naquilo que é tão simbólico, às vezes tão pequeno, né, mas que faz total diferença. E aí eu te pergunto justamente sobre isso, porque você vai ter pacientes que sim, querem saber de tudo. Você vai ter paciente que só fala assim, não me fale nada, porque eu só quero passar isso sem saber absolutamente nada. E como que é essas tratativas aí? Perfeito, Johnny. Sabe que eu passei por uma situação assim. Eu cheguei para orientar e tinha um conhecimento, né, mais científico, né, por ser também da área. E aí, olha, eu não quero ouvir, eu sei tudo o que vai acontecer comigo, o que você tem para me oferecer? E é nesse momento que a gente encanta, é nesse momento que a gente acolhe, a gente pega na mão e fala, eu tenho para oferecer, eu tô aqui. Que legal. Tudo que você precisar, né, se você precisar de um abraço, um carinho, né, eu tô aqui. Tem algo que você queira saber, tem algo que eu posso fazer diferente, né, de diferente para você? No próprio IOP, a gente tem, né, o que importa para você. Então, é a gente transformar esse ambiente. Eu acredito muito nisso, porque o ambiente transforma, né? Então, se a gente pensar, a gente está numa clínica de oncologia, mas por que não? Opa, ele tá com vontade de comer uma pizza? Deixa eu falar com a nutrição. É possível isso? Eu consigo? Opa, eu consigo. Vamos transformar o dia desse paciente? E o que importa para mim é eu ter muita saúde. Que bom, dona Maria. Que Deus abençoe e que a senhora tenha muita saúde. Então, é a gente transformando. E veja, são pequenos detalhes. A gente não tá fazendo um uau. É literalmente você ser humano, mas também com conhecimento técnico. Perfeito. E eu acho que talvez, né, assim como o próprio cuidado seja a palavra matriz da enfermagem oncológica, a confiança também, né? Porque a gente tá falando de uma jornada, né? Esse paciente, por vezes, né, vai passar por um tempo com vocês. Vai ver vocês, às vezes, muito mais do que muitos familiares, inclusive, né? O que você acha disso? A confiança realmente ela é importante? Como que vocês conseguem construir essa confiança com o paciente? É nesse movimento que você falou, dos detalhes, dessas minúcias que vão acontecendo durante esse tratamento?
Perfeito. Nesse momento, quando a gente pensa, né, em construir vínculo e a palavra confiança é um relacionamento. Uhum, E para você se relacionar, você precisa se comunicar. Então, a partir do momento que esse paciente está dentro de uma instituição, ele precisa conhecer todos os processos, né? Eu não vou detalhar, né, o todo, mas eu preciso explicar como que acontece dentro da minha instituição, aonde ele está tratando, uhum. né? Então, ele precisa saber os caminhos que ele vai percorrer. Ele precisa, sim, entender que um dia antes a enfermagem organiza a prescrição junto com a farmácia, que ali a gente valida os exames, que no dia que ele vem, a gente vai fazer a consulta de enfermagem, Uhum. a gente vai perguntar como que tá a alimentação, a gente vai perguntar referente às toxicidades direcionada para cada protocolo. E após isso, aí eu dou o start para a farmácia, por exemplo, manipular a medicação dele. E que isso vai gerar um certo tempo até que chegue. Uma vez tudo isso esclarecido, opa, eu acredito que eu estou num ambiente seguro. E não só isso, eu estou, né, comunicando, estou ali junto. Uhum. Eu lhe ajudo em algo mais, eu lhe oriento em algo mais. Então, é a gente literalmente estar junto no paciente, percorrendo todo o processo, mas sinalizando ele cada etapa, literalmente, que ele vai passar dentro da instituição. Que interessante. A palavra também é a transparência do próprio tratamento, dele entender as minúcias, né, e como isso vai acontecer ao longo da jornada dele, né. E aí eu também não tenho como não falar e te perguntar sobre família, porque muitas das vezes, né, a família vai sofrer junto. Como é esse acolhimento? Acontece essa fala? Vocês também conseguem manter essa mesma relação com os familiares durante a jornada do tratamento oncológico? Perfeito, Johnny. A enfermagem, né, eu sempre falo, porque para além do paciente, a gente tem a família junto. E a família não é um visitante, é literalmente um acompanhante. Uhum. E a partir do momento que a gente tem a família envolvida, o tratamento é diferente, a gente envolve, a gente tem mais uma pessoa que a gente vai orientar. Então, o papel da enfermagem nesse momento é literalmente não só de orientar o paciente, mas também o familiar, de entender que muitas vezes o paciente não vai sinalizar alguma queixa porque não quer incomodar, mas uma vez que eu envolvo a família nesse processo e também deixo ele orientado Uhum. do que pode acontecer, de como vai acontecer, o tratamento se transforma, não tem como ser diferente. A gente até teve, né, uma situação no IOP mesmo, a gente cuidando da paciente, a familiar junto, né, e aí no conversar a gente percebeu que no dia seguinte seria aniversário dela. E aí a gente percebeu, eu falei, poxa, como que a gente pode lidar Olha com só que isso? interessante. A gente foi, cantou um parabéns, o olhinho, assim, da filha dela brilhava, porque a gente não tá acolhendo só o paciente, a gente tá acolhendo o familiar também, então a gente não cuida de uma pessoa, né? A gente cuida do todo, desse círculo familiar, desse todo legal. mesmo. É importante falar sobre isso, né? E você trouxe muito em relação ao cuidado, aos detalhes, né? Eu sei que já teve até pagode, rosas, né? Nós temos, inclusive, aí algumas terapias complementares dentro do próprio IOP, né? Me conta mais um pouco sobre isso. Perfeito. Como a gente, né, esse ambiente que a gente quer transformar, que a gente tá ali na escuta, é muito do perceber. Então, parece que só nós deixamos para o paciente, mas pelo contrário, eles nos deixam muito. Uhum. Eles nos contagiam, eles, né? E a partir do momento que a gente percebe alguns movimentos, e até no sentido, os pacientes falam, eu gosto disso, eu gosto daquilo. A gente já percebe Vocês vão anotando a ali, gente né? já vai Tomando ali, nota. né, isso, observando. Então, eu lembro que, né, dessa paciente do pagode, eu lembro que a equipe, né, a gente ali, nossa, ela é muito alto astral, nossa, ela transforma o nosso ambiente. O que a gente acha o que vocês acham de a gente fazer uma coisa assim, né? E aí foi o que a gente, né, acabou organizando, que foi uma alta que, assim, ela foi fora do normal. A gente colocou um ambiente lá de praia, de caipirinha, né? Então, com água de coco, enfim. Mas é literalmente porque era uma finalização de uma etapa, né? Para mostrar o quanto aquilo foi importante, né? O quanto, acho que era mais no sentido da gente mostrar o quanto ela nos deixou, né? O quanto ela transformou o nosso ambiente. E acho que aquela alta do pagode foi algo que, olha, essa energia que você deixou aqui pra gente. Que bacana, né? E a gente fala também de humanização, né? Querendo ou não,
tudo aquilo que você tem falado aqui até agora passa por isso, né? E não tem como falar de enfermagem oncológica sem humanização, olhar para a humanidade das pessoas, né? É isso do banquinho mesmo, né? Você ser humano é você arrastar o seu banquinho, tá de igual para igual, e você dizer, olha, eu tô aqui, né? Então ali a gente não tem julgamentos, ali não tem dinheiro, ali não tem profissão, ali são as almas, né? É o corpo. Então a gente olha no olho e ali a gente, né, tenta ao máximo, né, ser humano, mas ainda sendo humano, eu quero enfatizar isso, que nesse momento que a gente para, né, fazendo isso, a gente tem todas as etapas, né, de segurança, da parte teórica, né, científica, que a gente precisa assegurar para o paciente. Perfeito. E justamente porque vem a próxima pergunta, porque a gente tá falando de algo que é, sim, muito técnico, tá, mas ao mesmo tempo tem a ver com sensibilidade emocional. Porque eu só consigo providenciar algo, por exemplo, olhar a necessidade do outro. Ah, não, ele vai ter uma alta, vamos fazer um pagode, vamos fazer... Ah, não, alguém que é torcedor de algum time, vamos levar ele a campo. Tem que ter sensibilidade emocional, né? Mas ao mesmo tempo eu também tenho que olhar para aquilo que é técnico. Tem como equilibrar essas duas coisas? Porque no final do dia vocês vão para casa, vocês têm a família de vocês. É uma carga que também não é muito leve, né, Adriele? Perfeito, Johnny. Eu gosto, né, disso. Quando a gente tá dentro, né, quando a gente... Não tem como a gente, né, aqui eu sou a Adriele, né, enfermeira, aqui eu sou a Adriele do convívio social. A gente não consegue separar, mas a gente consegue ser humano. Então a gente sabe ser humano e como, né, portar isso ali frente ao paciente. Então, quando a gente pensa, né, em estudos, hoje em dia a gente precisa estudar a comunicação, a escuta, porque eu preciso ter uma escuta para que eu consiga ter essa sensibilidade. Então, eu preciso estar presente. Nesse momento que eu tô presente fazendo a consulta de enfermagem, eu preciso estar ali para o paciente. Olha, eu sou a Adriele, eu sou a enfermeira que vou lhe atender hoje, né? E ali a gente vai dialogando, vai conversando, vai trazendo para perto, né? Então, é essa coisa do gostar, né? É por isso que eu falo, a enfermagem oncológica, ela é esse bichinho, que quando ele te morde, não tem como ser diferente. Você tá ali para o paciente, você é integral, porque você não consegue olhar somente uma coisa. Você olha toda a parte técnica que você precisa garantir para o paciente, mas você enxerga ele um ser humano, que quando a gente vai construindo vínculo, o paciente chega lá, porque a minha filha viajou, porque o meu marido não tá, mas imagina o paciente, né, despender de um tempo para trazer um bolo, né? E isso eu digo para você semanalmente, não é algo que acontece, lembrei de você. Não, pelo contrário, o ambiente, eu lembro que tem uma paciente, né, ela chegava lá, ela falava, vim para o meu spa. Esse é o meu spa. Vocês já arrumaram o meu spa? Então, a gente tem as terapias integrativas, que a gente consegue deixar, né, um cheirinho, né, uma aromoterapia, a gente consegue deixar uma música, então a gente consegue organizar isso com o nosso musicista, para que a gente consiga transformar esse ambiente mesmo para o paciente. Que missão linda, né? E imagino que ao final do dia é um sentimento de missão cumprida, né? Porque não teria outro sentimento. Olha, não dá para falar para você que não temos as nossas frustrações. Sim. Óbvio que temos as nossas frustrações, mas a gente deitar no travesseiro, né, e no outro dia a gente chegar, lembrei de você, trouxe um docinho, porque a gente tem pacientes que vão semanalmente, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira a fazer a aplicação. E de repente você chega lá surpreendida, eu trouxe isso daqui pra você, lembrei de você. Porque você tocou no outro, ele não foi só mais um pra você. E aí entra onde eu falo, né, é o encantamento, você cativou aquela pessoa. A partir do momento que você cativa ela, o tratamento vai ser diferente? Não vai ter sucesso, você vai conseguir permear todas as queixas do paciente, você vai conseguir, né, construir essa confiança e ele vai trazer muito além. E é nesse momento que a gente, doutor, olha, a paciente tá assim, como que a gente pode ajustar, né? Então, a gente consegue, aos pouquinhos, né, invadindo para que esse tratamento seja de sucesso. Interessante, é um olhar muito direcionado ao paciente, e eu já te pergunto sobre isso, né?
Com certeza você tem muita história bacana pra contar. Alguma história que te comoveu demais, assim, que você lembra e você fala, puxa, essa história me motiva até hoje, né? Ou me emociona até hoje. Olha, Johnny, tem sim. Eu acredito que é pelo início mesmo da minha carreira. Então, quando eu fui fazer minha residência, eu tive uma paciente que eu acompanhei ela em todas as etapas, desde o tratamento quimioterápico até quando ela foi para transplante, né? E pós-transplante também. Então, todos o internamento, os ambulatórios, a gente praticamente caminhou junto nos 2 anos de residência. E essa paciente, ela foi, assim, muito especial, porque eu lembro que perto da alta dela, ela... Ai, Adri, será que você não consegue descer comigo na capela? Muito religiosa, desci, ela agradeceu. Que legal. E aí ela queria que eu visse ela saindo de alta, a mãe dela levou uma bota, assim, sabe? Ela tava toda faceira. E aí depois ela foi para transplante, né? Depois acabou que o transplante não deu, né, muito certo, não foi tão efetivo, né? Ela entrou para cuidados paliativos, ela conseguiu se organizar, né, com o filho dela. Então eu acompanhei toda essa etapa dela e eu lembro que no final de vida dela, a mãe dela me mandou uma mensagem. Eu já, né, ela entrou na emergência, eu estava em outro ambulatório, e a mãe dela mandou mensagem, Adri, né, será que você não conseguia descer aqui? Ela tá aqui, queria te ver. Eu lembro que passou o dia, no final do dia eu desci, eu consegui prestar o meu cuidado, e para mim é isso, né, cuidado. A enfermagem, ela se resume em cuidado. Então, eu prestei o meu cuidado, deixei ela literalmente do jeito que eu gosto de cuidar, né? Então, acho que ali foi a minha despedida com ela. Então, acho que desde o início, assim, da minha residência, por ter passado todas as etapas com ela e ter ainda esse final com ela, foi, acho que, algo que me marcou muito. Então, ela é uma pessoa que, assim, eu levo no meu coração, literalmente, exatamente por ter caminhado, porque também foi uma etapa para mim importante, de aprendizado, né, de ser mais humano, de trazer isso, né, na minha vivência e, né, conseguir fazer, acho que o todo, o integral, porque para mim o cuidado, né, oncológico é isso, é você cuidar. Se a gente conseguisse, né, acompanhar tudo quando vai para o hospital, sim, né, hoje a gente é ambulatorial, é clínica, mas a gente sempre tá ali, puxando, tentando, onde você tá, o que tá acontecendo, né, buscando para que a gente consiga sempre estar com o paciente, sim, para que a gente consiga fazer as orientações devidas. E é uma fala muito importante, né, Adriele, porque vocês também passam pelo luto, né, querendo ou não, vocês estão acompanhando esses pacientes, né, imagino que também não seja tão fácil lidar com isso, né, no dia a dia, né? Não é algo simples, né, porque, de novo, a gente é humano, né, e a oncologia também traz isso, porque parece que para você ser profissional, você precisa colocar ali uma máscara e... Como não. se fosse máquina, Exato. Né? Isso, você precisa ter esse comportamento, nada além disso. E não, a gente constrói um vínculo, um laço tão forte que a gente se percebe, opa, eu posso sentir e tá tudo bem, né? E aí a gente precisa ressignificar, né? A gente ressignifica e aí a gente vai cuidar de outro que vai ser diferente e ali a gente ressignifica e é uma troca. Isso é ser humano. Acho que estar, né, de novo, estar na oncologia é exatamente essa troca, porque você evolui, você não permanece igual. A cada novo dia, você é uma pessoa diferente, porque você também tá com uma pessoa diferente. Por mais que seja a mesma doença, o ser humano, ele é diferente. E essas trocas vão fazendo a gente crescer. E a gente sempre sabe que com aquela história, a gente contribui para uma nova história. Que bacana. E isso, e de novo, né? E tem muito cunho científico aí, muita parte técnica. Eu lembro que quando também, né, assistindo um paciente, fazendo algumas orientações, o paciente olhou para mim e falou, nossa, mas você devia ser médica. Olha só. Eu falei, mas por que o senhor me diz isso? Nossa, mas é que você tem muito conhecimento. Eu falei, veja que bom, né? Porque a gente precisa de bons enfermeiros com conhecimento. A gente
precisa ser, né, para que a gente consiga também conversar com a equipe médica, com a farmácia, com a psicologia. Então, a gente também precisa dessa parte técnica. A gente, né, não se resume na punção e no soro. A gente estuda muito para que a gente garanta a segurança dele, para que, né, se aquela droga, de repente, no acesso venoso dele sair, pode trazer danos. E ele precisa entender disso. E eu tô ali para cuidar e para assegurar isso. Super ótima essa sua fala final, até porque conecta com a pergunta que vem agora, né? Esse também, obviamente, é um espaço muito educativo. Vamos aproveitar para reforçar algumas coisas relacionadas à enfermagem oncológica, né? E o que as pessoas, da sua visão hoje, não sabem, não entendem sobre a enfermagem oncológica, que é importante, para a gente poder esclarecer efetivamente isso, né? Olha, a enfermagem oncológica né, o que a gente precisa trazer, né, que a gente não se resume na punção e no soro, que a gente precisa, né, garantir a segurança do paciente. E isso eu digo, né, porque eu até tenho colegas que falam, esse paciente é meu, né? A gente tem essa coisa do é meu, né? Legal. A gente pega isso pra gente e a gente né, com todas as mãos ali, a gente não. Então, a gente precisa garantir todas as etapas do processo, né? Eu preciso, de novo, garantir que esse medicamento que está chegando para Dona Maria seja da Dona Maria, que ele, né, esteja com a dose certa, que foi atualizado esse peso. Então, antes de administrar esse medicamento, eu preciso garantir esse acesso. Tá certo, tá permeável, né? Eu consigo administrar o medicamento nesse momento, então eu preciso garantir todas as etapas de segurança do paciente, e isso desde a identificação, desde a comunicação, identificação, procedimento, e para além disso eu preciso estar ali. Eu preciso ser humano para que, né, esse paciente entenda que tudo que eu estou fazendo é literalmente para garantir a segurança dele. É para que nada... A gente é o escudo. A gente não pode, né... pode chegar na gente, mas não pode chegar no paciente. Muito então, a enfermagem oncológica, ela vem muito com esse cunho, né? De que a gente precisa garantir a segurança do paciente. Muito bacana a sua fala, reforça muito o papel de vocês, a importância que vocês têm durante a jornada do tratamento desse paciente. Eu te pergunto, né, qual que é o maior desafio que você enxerga hoje na área? Desafio? Vamos pensar que hoje, quando a gente olha, né, pessoas, gestão, né, então, novas pessoas chegando, então a gente precisa, né, de profissionais na área que queiram, que se capacite, que se especializem, né, que tenham conhecimento. Eu diria que é a parte de pessoas. Não é uma área que é só querer, né? Tem que gostar, né? Precisa ter essa sementinha, acho que precisa ter esse bichinho, ele precisa morder e não precisa, né, não basta só querer, você precisa também buscar o conhecimento, porque como eu disse, é muito técnico, né? A gente invade outras áreas, então eu não posso saber da minha base de enfermagem, das minhas teorias, né? Da minha consulta de enfermagem. Eu preciso saber da minha consulta de enfermagem, mas e como que eu faço a consulta de enfermagem para um paciente oncológico que está fazendo tal protocolo? E veja, as inovações estão aí, os tratamentos novos estão chegando. Eu preciso me manter atualizada para que eu consiga garantir. Opa, na minha consulta de enfermagem ele está me trazendo isso. É isso mesmo? Ah, mas isso para outra especialidade não quer dizer nada. Para mim quer dizer muito. Legal. Então, eu preciso estar atenta. Então, não basta, né, querer. Preciso buscar muito para que eu tenha esse conhecimento. E é isso que te faz escolher essa área todos os dias? Motivação, né? O que me faz escolher essa área todos os dias é eu conseguir literalmente equilibrar o conhecimento científico, porque eu preciso me manter atualizada atrás das inovações, preciso, né, ver como que tá o mercado, o que tá saindo, os estudos, né, e eu preciso ser humano.
Então, eu não preciso deixar de cuidar daquele paciente, eu não vou deixar de olhar para ele. Por mais que venham as novas inovações, eu preciso me adaptar para que eu consiga reproduzir isso para ele. Então, para que isso que chegue lá na ponta, nessa inovação, nossa, olha que legal, mas que na hora que eu esteja cuidando, isso efetivamente chegue no paciente. E chegue com qualidade, com segurança, com um nível de excelência que, né, a gente sabe que hoje em dia, né, no IOP a gente pratica muito. Bom, a gente acabou de falar sobre desafios e você mencionou a respeito de educação, de conhecimento, de técnica, né? E a gente sabe que internamente a gente tem um programa chamado IOP Educa, né? Queria que você comentasse um pouco sobre ele, até porque eu sei que você é professora lá. Pois é um prazer, na verdade, né, e é muito legal esse programa do IOP, né, de ter essa vertente da educação, porque é perceber o quanto a gente faz isso com excelência, né, temos ótimos profissionais, e para que a gente consiga capacitar esses profissionais para que a gente tenha novos profissionais para que tenham esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado e venham com essa cultura mesmo, né? Que não basta querer, a gente precisa entender, conhecer para que a gente seja realmente efetivo. Então, hoje a pós-graduação multiprofissional, então, normalmente as aulas acontecem na PUC, a gente tem, né, você, assim, para quem for participar, quem tiver interesse, quem, né, a gente convida, vem, vocês vão aprender muito, então tudo que a gente faz com muito zelo, excelência, vocês vão aprender a técnica em si, né, essa essência do cuidado, tanto com a farmácia, a psicologia, a nutrição, né, então, normalmente, toda essa parte de jornada do paciente é apresentado, tem os módulos, né, de toda essa parte da jornada do paciente, tanto da farmácia, tanto da nutrição, navegação. Então, né, se a gente olhar para a navegação, hoje é a nossa inovação aí que vem crescendo muito, expandindo muito. E para além disso, a gente também leva os profissionais para campo. Olha só que então, vê na prática mesmo. Na prática, literalmente. Então, né, vai olhar como acontece na manipulação, vai olhar como acontece na assistência, e isso é legal, porque não é só o enfermeiro que tá lá, porque a gente tá falando do multi, né? Então, não é só o enfermeiro na sua casinha aprendendo uma reação infusional, como que manuseia uma bomba infusora, como que faz uma consulta de enfermagem. Uma imersão mesmo, né? Literalmente. Então, a gente tem o biomédico que vem, o farmacêutico que vem, o fisioterapeuta, né, inscrito para nossa casinha, para a gente mostrar, olha, aqui na ponta é assim. Então, você consegue aí ter esse raciocínio, você não fica só com aquela imagem, nossa, mas como será que acontece? Não, você vivencia literalmente na prática. Então, além das aulas, né, em sala, você também tem a vivência prática. Muito bom. Então, para você que tem dúvida onde vai fazer a sua pós-graduação, sua especialização em enfermagem oncológica, farmácia oncológica, porque é uma pós-multi aí, multiprofissional. Vai preparar qualquer profissional da área da saúde para oncologia e IOP Educa. Essa é a chave aí do sucesso, né? Perfeito. Vem com a gente, vai ser excelente. Muito bacana. Foi um prazer, um privilégio receber você aqui hoje, com muita coisa bacana, muito assunto muito interessante, efetivamente. E para a gente fechar, né, a câmera, a sua frente é toda sua, você vai deixar uma mensagem agora para os seus pacientes, para os familiares desses pacientes, de alguma forma acalentadora, né, um abraço efetivamente na alma dessas pessoas, porque a enfermagem tem muita coisa a oferecer. Olha, para os pacientes, né, eu diria, respira e a gente está aqui. E para os familiares, meu muito obrigado, né, por estar junto, por acompanhar, né, por literalmente ser esse abraço que acolhe junto. Então, respira e muito obrigada. Greli, foi um prazer receber você aqui, foi muito bom, brigadão, viu? Obrigada. Bom, ao longo desse episódio, entendemos que a enfermagem oncológica vai muito além da assistência técnica, né? Falamos sobre acolhimento, orientação, segurança, humanização e sobre a importância de estar presente em cada etapa da jornada do paciente. Porque diante de um diagnóstico de câncer, informação e tratamento são fundamentais, mas sentir-se cuidado, ouvido e também amparado também faz toda a diferença. A enfermagem é, muitas vezes,
a ponte entre o paciente, a família e toda a equipe de saúde. É quem ajuda a transformar protocolos em cuidado, conhecimento em orientação e momentos difíceis em experiências mais seguras e humanas. E você que nos acompanhou até aqui, compartilhe este conteúdo. Esperamos que este episódio tenha ajudado a ampliar o olhar sobre os profissionais que caminham ao lado dos nossos pacientes todos os dias, tornando a jornada do tratamento um pouco mais leve, acolhedora e principalmente segura. Eu sou o Johnny Mota e este foi mais um episódio do Aqui por Você. A gente se encontra no próximo episódio com mais conversas que aproximam conhecimento, cuidado e também pessoas. Porque no final das contas, cuidar também é estar presente e por isso que estamos aqui por você. Tchau!